Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco. Os irmãos que cultuam a Deus também conosco pela internet, Deus abençoe. Lucas capítulo 8. Nós temos aí a palavra de Deus. Diz assim, versos 19. E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: está lá fora sua mãe e seus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Tem uma outra tradução que diz que ouve e pratica. E baseado nisso, queridos irmãos, eu vou falar rapidamente para os nossos queridos irmãos sobre a seguinte temática. Coloca aí a temática para os irmãos de hoje, que nós colocamos aqui. Você é da família? É uma interrogação. Você é da família? Pergunte aí para o irmão que está ao seu lado, pergunte para ele: você é da família? Isso é muito sério. Faça essa pergunta para ele, aqui no púlpito, ao lado. Você é da família? É uma pergunta que nós poderíamos responder de diversas maneiras. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram que uma vez Josué, está lá no capítulo 5, verso de número 13, se não me engano, Josué 5:13. Ele estava no acampamento e veio o anjo do Senhor. E Josué pegou a espada e foi até onde ele, encostou a espada nele e perguntou: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Porque se for nosso, nós vamos lutar com os mesmos ideais. Se você diz que é da mesma família e luta com ideais contrários, você não é da mesma família. E hoje nós estamos em um país onde o nosso Código Civil, aonde está tendo uma alteração no conceito de família, e tudo pode ser família. Tudo pode ser família. Só que essas colocações, até mesmo desses juristas, é porque eu disse ontem em uma gravação, aliás, ontem à noite aqui no culto, que nós estamos em uma sociedade, como diz um certo filósofo, que perdeu a razão, que está louca, e que agora criar um gato e morar com 2 cachorros já se torna família. Ou seja, todo o padrão de uma construção histórica bem feita está sendo destruída porque querem fazer valer seus conceitos odiernos, pós-modernos, relativistas sobre a família. Por isso que a minha pergunta é: você é da nossa família? Não basta dizer que é da igreja. Tem crente que é da igreja, mas não é da família. Não tem os mesmos ideais, não tem os mesmos propósitos, ou seja, não fala a mesma linguagem. Por isso que Josué encostou: tu é do nosso ou é contra nós? Jesus disse que quem com ele não ajunta, faz o quê? Espalha. Baixa só um pouquinho, Alexandre, que está dando... Quem com ele não ajuntava, ia espalhar. Então, a minha pergunta hoje ela é bem enfática: você é da família? E quando eu falo da família, é porque hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus. A família de Jesus. E para se caracterizar alguém como membro da família, que é a unidade básica da sociedade, está aí na tela para vocês, criada por Deus, é preciso atentar para 4 aspectos. A família na Bíblia, não, pode deixar lá. A família na Bíblia, ela é constituída por macho e fêmea. Gênesis 1:27. Nós não estamos aí para o que dizem os filósofos, não estamos aí para aqueles que são da desconstrução da atualidade. Nós não estamos aí para a escola francesa, para os teóricos dessa linha. Nós seguimos a Bíblia. O ódio que eles têm da Bíblia é porque a Bíblia, ela não tem
ideias vagas, ela é clara. E Deus criou homem e mulher, vírgula, macho e fêmea. É esse macho e essa fêmea que vão constituir, pela Bíblia, o que é chamado de família biológica, família sanguínea, família ligada pelos laços do casamento. Mas nós também queremos dizer a todos que para ser membro de uma família tem que se caracterizar. Então, como é que a Bíblia diz que a família é formada pelo macho e a fêmea, e eu vou dizer que um cachorro, um gato e um homem formam uma família? Nós não somos contra ninguém, que fique bem claro, e essa igreja não é a igreja da rejeição, nós somos a igreja do acolhimento. Mas nós não podemos, em nome do bom discurso, que é chamado da conveniência política, adotar um discurso contrário às páginas da Bíblia. E há muitos crentes e pastores e pregadores que hoje não ousam mais falar sobre isso. E ninguém é contra a escolha de ninguém, porque a Bíblia diz que Deus coloca dois caminhos. Você é um ser livre para escolher e tomar seus atalhos e suas decisões. Jesus nunca disse eu obrigo, ele disse vinde. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus nunca disse entrem, ele disse eis a porta. Ele nunca disse venha para cá e caminhe aqui, ele disse eu sou o. Então é muita idiotice e arbitrariedade de um pastor querer obrigar alguém a seguir uma religião, a seguir uma fé. Porém, nós não podemos, em nome de um direito particular, de uma vontade particular, querer priorizar uma vontade subjetiva, contrariando aquilo que é objetivo nas páginas da Bíblia. E quando se fala que você é da nossa família, eu coloco algumas considerações. Pode colocar ali para vocês observarem, eu coloquei. Ah, pastor, mas eu sou membro dessa família. Então veja bem, pode passar. Quais são os aspectos? Eu coloquei o casamento pelo laço de aliança. Como é que começa a família? Gênesis 2, 24. Disse Deus, deixará o homem quem? Pai e unir-se à sua, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Deixará o homem pai e mãe. Então, a primeira coisa que caracteriza você como membro de uma família é pelo laço do casamento. Essa é a família constituída para a espécie humana. Deus não criou um jumento e uma égua para dizer, multipliquem, gerem seres humanos. Não caracteriza a família. Família é caracterizada pelos laços do amor de um homem e de uma mulher, que se ajustam segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então não venha para essa ou para cá que você é da mesma família. Eu não sou da família dos chimpanzés. Tu é, irmão? Quem é? Mas a sociedade hoje, se a pessoa está lá dizendo que é macaco, tem que aceitar que ela é um macaco. Que loucura é essa, gente? O que caracteriza esse laço pelo casamento? O sanguíneo biológico. Quando você lê Gênesis 10, você tem a formação das nações. Mas nós também sabemos que a família é constituída pela adoção. Quem foi o primeiro homem adotado na Bíblia? Quem se lembra? Está aí. Moisés foi o quê? Adotado pela filha de quem? Quando ela adotou, ele passou a ter os direitos. E aqui nós temos o advogado da igreja, que sabe muito bem disso. Ele passa a fazer parte da família, recebendo a mesma conotação de filho, de afeto, de amor e de carinho, porque um filho adotado passa a ter as mesmas conotações pelo processo legal, não sanguíneo.
Não é isso, doutor Kelso? Mas legal. Mas a partir daquele momento, ele é membro da família. E o que caracteriza ele como membro da família? O registro pela adoção, pelo processo legal. E quando alguém da família morre, ele passa a ter os mesmos direitos, porque é membro da família. Mas eu coloquei uma quarta coisa, coloca ali para os irmãos observarem. Aí nós temos a outra quarta colocação da família. Essa não é biológica, ela é por adoção, ela é por nascimento, mas ela é espiritual. Nós temos dois tipos de família. Nós temos a família biológica, sanguínea, pelo casamento, pela adoção, mas nós temos a família espiritual. É aquela que nasce pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa família espiritual é aquilo que está lá em João 3,3. Jesus disse para Nicodemos: se tu não nasceres de novo, tu não entrarás no reino de Deus. Esse nascimento espiritual não é de você. Coloca aí o verso 5. Porque tem pessoas que dizem: fulano é uma boa pessoa, fulano dá esmola, fulano eu acho que ele vai para o céu. Dar esmola, ser boa pessoa, não te leva ao céu. O que te faz ser membro da família é você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Nunca bote na sua mente: fulano é gente muito boa. Deus não está se importando com bondade humana, porque a bondade humana é trapo de imundícia. A Bíblia diz que Cornélio orava, jejuava, dava esmola e era um bom homem. Foi salvo? Está lá em Atos 10. Olha aí, Jesus disse: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do não pode entrar onde? Esse nascimento aqui é de cima, não é de dentro de você. Então não pense que você pode trazer salvação para você. Então vamos lá, queridos. Se vocês pegarem qualquer comentário bíblico, eles vão falar pouca coisa da família de Jesus. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu prego sobre a família de Jesus. A gente fala sobre Jesus e etc e tal, dá aula teológica sobre Jesus. Só que quando se fala sobre a família de Jesus, há três teorias. Há a teoria protestante, baseada em Mateus 1,25. Essa teoria protestante é que quando Maria se casou com José, primeiramente ele levou ela teve Jesus. Depois que tem Jesus, ele passa a ter relacionamento normal com ela. Essa é a nossa base à luz disso aqui. E não conheceu até que deu a luz ao seu primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Porque Maria era uma serva do Senhor, mas ela não era feita de um material do céu, ela era feita de barro, como qualquer um de nós. Respeitamos a Maria. Tem crente, tem pessoas que pensam que os pentecostais andam desprezando a Maria. De maneira nenhuma. Sabemos que Maria, ela teve o privilégio de ser escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e merece nossa honra e merece nosso louvor. Nós só não adoramos Maria como Deus, mas sabemos que o Senhor se valeu dela como instrumento para dar a luz a Jesus Cristo. A tradição católica diz que a família de Jesus veio dos primos ou parentes. A Igreja Católica acredita que José nunca teve relação sexual com Maria após o nascimento de Jesus e que ela subiu virgem para o céu. Por isso que ela é chamada de a Imaculada. A Imaculada. A terceira colocação, então nesse caso, ele chama os irmãos e as irmãs de Jesus, a Igreja Católica chama de quê? De primos.
Nós entendemos que a palavra irmãos, como aparece no original, é o que corresponde com Mateus 1:25. A terceira colocação da família de Jesus, ela é ortodoxa. Ela faz uma colocação de meio-irmão. Mas a Bíblia fala pouca coisa sobre a família de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha pai, que era José, que também era um pai o quê? Adotivo. E se vocês analisarem, coloca aí na tela, Marcos 6, verso 3. Olha o que o povo dizia. Não é este o carpinteiro? Veja que o povo olhava para a família de Jesus de modo simples, de modo natural. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Quantos irmãos ele tinha? Quantos irmãos? Irmãos? 4. Quem era? Quem são eles? Tiago? Sim. Judas? Aí há algumas suposições que ele tinha 2 irmãs. Se ele tinha 2 irmãs, vai fazer o total de quanto a família? 6. Mas são as únicas coisas que a Bíblia fala da família de Jesus. As outras são lendas e tradições. Veja Mateus 13, veja se é o 53 ou 56, se eu não estou enganado. Coloque aí na tela, eu não anotei aqui, mas deixa eu ver se eu me lembro. Coloca aí, Mateus 13, 50, olha aí. Olha como é que o povo dizia. Irmãos, o povo não via a família de Jesus, ou melhor, de José, com Maria, não via como um manto sagrado. Ninguém adorava nem Maria, nem José, nem irmão de Jesus. Isso aí vai acontecer depois. Não tinha adoração a santos. Ninguém adorava Maria, ninguém adorava. A Maria era uma mulher normal no meio do povo de Deus. Depois que ela morre e que a igreja sai da doutrina, aí ela começa a inventar culto à adoração, a veneração a seres humanos. E aí começaram a adorar a nossa querida irmã Maria, que nunca a igreja adorou Maria. Vocês querem ver como é que a Maria ia para um culto dia de domingo? Eu vou mostrar a Maria num culto dia de domingo. Coloca aí Atos 1,14. A Maria num culto dia de domingo. Olha aí, leia aí, vocês bem forte. Vamos lá. Olha, a igreja estava orando. Jesus mandou ir para Jerusalém orar. E quem é que vai? Até a Maria vai no meio. E se a Maria fosse dona do céu, o que ela está fazendo aí, meu Jesus? Meus irmãos, é só falta de leitura da Bíblia. Eu não ataco crença de ninguém. Se tu quiser adorar um porco, tu adora. Se tu quiser adorar uma cobra, tu adora. Porque os animistas fazem isso. Agora, pegar a Bíblia e criar uma doutrina que não tem base, aí é outra coisa. E qualquer padre sabe disso aqui. Um padre aqui não tem negócio de grego nem de hebraico. Um padre pode olhar isso aqui e ler isso aqui. O bispo pode olhar, o papa que está lá em Roma, ele sabe disso aqui. Não tem esse negócio não, porque tem irmão, pronto, ninguém está atacando ninguém. Se tu quiser adorar ela, pode adorar. Agora, pela Bíblia, Jesus diz, vão para a cidade de Jerusalém, está lá em Lucas 24, 49, ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Aí eles vão, olha como a Bíblia é enfática, volta lá, olha como a Bíblia é enfática. Primeiro, todos, aí estava homem, estava senhor, estava todo mundo, estavam unânimes em oração e súplica, e todas as mulheres. Aí a Bíblia, para destacar, diz, e também quem era que estava em oração? Maria, com os seus irmãos. Não tinha idolatria na igreja, irmão. Hoje até também as Assembleias de Deus já estão com idolatria. Honrar um pastor, honrar um homem de Deus. Agora idolatrar templo, idolatrar pregador, idolatrar cantor, isso é coisa do diabo. Eu só vou se for o fulano estiver pregando.
Eu só vou se for o fulano de tal que estiver cantando. Isso é uma idolatria do inferno. E os crentes velhos agora estão caindo nisso. Oração não querem, Bíblia não querem. Qual é a tua família, rapaz? Porque a minha família adora é Jesus. A minha família vem para a oração e ama a Deus e ama a Bíblia. Quem glorifica a Deus? Pergunta aí para ele, vai perguntando, qual é a tua família? Porque tem irmão que é assim, qual é a tua família? Tu é da minha? Porque nem todo crente é da minha família, irmão. Tem um bocado de pastor aí que eu não sou da família deles. Estou lá dizendo para vocês, se apoia casamento contrário, não é da minha família. Se apoia a doutrina errada, não é da minha família. Se diz que só Deus quer o coração, não é da minha família. Se apoia beber cachaça, não é da minha família. Aí tu é quem sabe. Está aí na Bíblia. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. A família de Jesus é linda. Digam comigo, é linda. É linda. É não, irmão. A família de Jesus não é linda, não. A família de Jesus. Vamos lá para o texto, que eu vou mostrar agora para vocês. É assim. Hoje eu vou dizer todinho que Jesus botou lá. Hoje à tarde eu estudando, meditando. Coloca aí. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Deixa eu dizer uma coisa, nunca houve problema da parte da mãe, diga comigo isso, nunca houve problema da parte da mãe com Jesus, nunca. Tire isso da sua mente. Nunca Maria teve problema com seu filho Jesus. Por que Maria nunca teve problema? Primeiro, Jesus deixou logo claro para ela. Ela era uma mãe inteligente. E aí quando ela foi a primeira vez que ela quis entrar, aí Jesus disse, mamãe, eu vou logo lhe dizer. Eu gosto da Bíblia, irmão. Eu gosto da Bíblia. Coloca aí 2, 48, 49 de Lucas. Aí tu pega a Bíblia e vai estudando. Aí pronto. Ele se perdeu, não foi para os pais, ele tinha se perdido. Voltaram procurando o menino. Quando chegaram, onde era que ele estava? No templo, fazendo o quê? Comendo pipoca, correndo. E quando viram, olha, aí a mãe viu, aí com meu filho amado, maravilharam-se. Aí disse-lhe sua mãe, meu filho, por que tu fez isso, meu filho? Conosco, eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. Aí Jesus, um meninozinho tranquilo, e ele lhes disse, e por que você está assim, mamãe, nesse desespero, nessa ansiedade? A senhora não sabe. A senhora não sabe. Rapaz, eu gosto. Meu Deus do céu. E mamãe, a senhora não sabe que eu tenho que tratar dos negócios? Ele não disse, eu tenho que tratar dos teus negócios, mamãe. Ele disse, eu tenho que tratar dos negócios do meu? Pronto. Está bem direitinho a Bíblia. Não está bem direitinho? Aí pronto, Jesus cortou logo. E quantos anos ele tinha? Aí quando ele ficou adulto, ela já sabia. Ela não maltratou não. Vamos lá para João 2. Verso 2 em diante. Coloca aí, João 2. É só ler Bíblia, irmão. Aí pronto. Pode passar. Aí é um casamento, aí pronto. Faltou vinho. Lá vem quem? A mãe de Jesus. Primeiro, a mãe nunca pôde fazer um copo de vinho, nem de suco. A mamãe nunca fez um milagre na Bíblia. É Bíblia. Para aí, bota lá. É porque eles têm que ir faltando vinho. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Bota agora. Disse-lhe Jesus, mãe. Hein, mãe? Mãe, o que é que eu tenho a ver com isso, mãe?
Eu já lhe disse que eu cuido das coisas do meu e ainda não é chegada a minha hora. Ela entendeu. Aqui acaba o mistério de Maria. Maria entende. Aí o que ela diz? Pode botar ao verso 5. Ela sabia quem era ele. Ela só disse assim: tudo que ele disser. Eu não sei se ele vai operar esse milagre, mas tudo que ele disser, façam. Porque ele é Deus. Eita glória! Quem glorifica a Deus? Mas Jesus nunca foi um irresponsável, nunca maltratou sua mãe. Ele só estava mostrando ele como Deus. Ele estava mostrando o lugar dele como Deus. E há uma coisa na hora da morte, para mostrar que ele era um filho amoroso e cuidadoso. Está lá em João 19. Oh meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro. É lá pelo 23, não é? Vê se é 19. Jesus morrendo, meus irmãos. Oh, mas é bonita a Bíblia. É 25. Olha aí, pronto. Olha aí. E junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe. Ela nunca abandonou ele. Ela nunca deixou ele. Junto à cruz estava sua mãe. Eu estava lendo um teólogo essa semana. Ele disse que isso aqui é lindo para um filho irresponsável, que diz: mamãe, eu não posso lhe visitar porque eu tenho um trabalho demais. Mamãe, eu não posso. Ô papai, eu não posso. Jesus na cruz, ele teve um tempo, antes de morrer, de cuidar da mãe. Irmão, isso aqui é lindo. E aqui está a prova que Jesus nunca tinha nada contra a sua. Pronto. E junto à cruz de Jesus, lá estava ela. Pronto. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópatra, e Maria Madalena. Olha aí, pode passar. É lindo, irmão, a Bíblia. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E a partir daí, Jesus parte para o seu suplício. O que eu quero dizer aqui esta noite é que a mãe de Jesus com Jesus não tinha nem conflito e nem problema. Mas observem o texto, vamos voltar agora para lá. O ministério de Jesus, irmão, cresceu. O ministério de Jesus se expandiu. E se você lê Marcos, e se você lê Mateus, a narrativa mais curta é essa aqui de Lucas. Essa é a mais curta. Ele encurta a conversa. Por quê? Porque Lucas é um evangelho que ele exalta muito a mulher. Se você analisar o evangelho de Lucas, ele faz alusão às mulheres. Capítulo 8, as mulheres sustentando a Jesus. Capítulo 1, 2, 3, você vê o relato de Isabel, o relato de Ana. Capítulo 7, a mulher pecadora. Ou seja, Lucas é o livro que mais exalta a mulher. É o evangelho de Lucas. E nesse texto, os irmãos podem observar uma coisa: o ministério de Jesus cresceu. O ministério de Jesus explodiu. E ele pegou uma fama, irmãos, uma fama tremenda. A partir desse momento, Jesus não é mais aquele filho que está dentro de casa, cuidando da mãe como qualquer filho normal. Então você tem um primeiro problema. Jesus sai, quebra um paradigma. Ele que era para ficar em casa, para cuidar da mãe na velhice, ele deixa a mãe e vai pregar o evangelho. Primeiro problema: tensão familiar. Quando a mãe e os irmãos vão, Jesus está dando um grande sermão e uma multidão está ouvindo ele. Lá de repente chega a mãe e os irmãos, e é lógico e é natural, porque na cultura judaica, irmão e irmã são sagrados e devem ser atendidos a qualquer hora do dia pelo outro irmão, pelo pai e a mãe. Não podem ser desprezados. Mas aí a mãe chega e os irmãos foram ter com ele, a mãe e os irmãos.
e a multidão era grande. Ou seja, o ministério público de Jesus cresceu tanto, que ele não tinha mais tempo para a família. Não é que ele estivesse desprezando a família, é porque ele agora sabia que o tempo dele era curto e ele tinha que se dedicar à missão que ele fora enviado. Mas Jesus, quando escuta isso, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu falei agora há pouco para vocês que, vamos ver aí Marcos 3, veja se é 21. Olha aí, leia como é que diz. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A mãe acreditava em Jesus, mas os irmãos diziam que Jesus era doido, dizia que Jesus faltava um parafuso na cabeça, e tinha hora que eles queriam até prender Jesus, porque diziam que Jesus tinha demônios. Isso aqui eram os próprios irmãos de Jesus. Coloca João 7,5. João capítulo 7, verso 5. Olha o que diz a Bíblia. Agora toda a igreja, leia bem forte, toda a igreja. Mas tu não é da minha família? Olha para cá, para tu pegar o mistério agora. Os irmãos de Jesus diziam, ele é doido, ele está fora de si, ele tem demônio, e não acreditavam nele. Negócio sério. É um negócio sério isso aqui. Eu estou falando de uma família que a gente pode dizer, não é bela, é linda, mas Jesus não tinha um problema com a mãe. Mas os irmãos não acreditavam em Jesus. Agora prestem minha atenção. Jesus tinha um foco na missão dele. Quem não acreditasse nele, quem dissesse... Por que a família começou também a ficar contra Jesus? Porque por onde Jesus pregava, era atacando as autoridades. Por onde Jesus pregava, era expulsando demônio. Por onde Jesus pregava, era fazendo coisa extraordinária. E a família e os irmãos não querendo se chocarem, aí quando dizia, teu irmão está aí doido. E eles ficavam com vergonha. Eles ficavam com vergonha. E aí vem o mais interessante aqui. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Vocês vão ver, alguns deles que vão como Tiago, vai se tornar apóstolo depois, que vai crer na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Mas até ali eles não acreditavam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí a mãe chega e o irmão olha, faz um aceno, estão lá fora. Jesus olha para a multidão e diz, não. A minha mãe, coloca aí agora o 20. A minha mãe, olha aí. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Agora vai, 21. Olha o que Jesus diz. A minha mãe e os meus irmãos, ele está falando a parábola do semeador. E a multidão ao redor dele diz, são esses aqui. São esses aqui. É interessante, escute. Quem era que estava do lado de fora da multidão? Digam aí vocês, quem estava do lado de fora da multidão? A mãe e os... Primeiro, sabe por que está fora? Porque a partir desse momento, Jesus queria fazer uma distinção entre ministério biológico e ministério espiritual. Entre família biológica e família espiritual. Porque olhem para cá, no céu não entra quem é filho de A, de B ou de C. No céu entra quem se arrepende ouvindo a mensagem da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No céu não tem filho de presidente. No céu não tem cadeira de vice-presidente. No céu não tem filho da irmã do círculo de oração, a que mais ora. Não tem isso não, meu irmão, tu pode largar de mão. Um dia eu vou ser crente que a mamãe está orando. Quem está orando é ela.
Não vai ser crente não, para tu ver. Está bebendo cachaça, se estragando no adultério, aí diz assim: eu estou aqui, mas eu não vou me perder, porque o joelho da mamãe é o dela, não é o teu. E Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. No céu não tem parentesco humano, não tem cadeira para quem é filho de Francisco, de Maria ou de José. No céu é para quem olha para a cruz e vê Jesus crucificado. Aleluia. A tua mãe, teus irmãos, Jesus disse: a mamãe sabe qual é meu ministério agora. Ele separa a família biológica para a família espiritual. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é muito lindo. Ele separa. Aí, assim como eu comecei caracterizando como você pode ser identificado como filho da família de Deus, Jesus deu duas qualidades dos que fazem parte da família dele. Ele só deu duas. Eita, irmão. Está bem aí no texto. Hein? Vamos lá? Vai, diz primeiro. É o quê? Aqueles que ouvem a palavra e executam. Jesus disse: é meu filho. Olha para cá, deixa eu te dizer. Aqui não tem negócio de predestinado, não tem negócio do eleito. É um judeu, é o filho não sei de quem. Ah, esse é filho do Tiago, é irmão do Tiago, irmão do Senhor. Isso é primo de Jesus. Jesus acaba com a gracinha. Aqui não tem negócio de filho de Tiago, de Pedro, de João. Aqui é o seguinte: é da minha família. Eita glória. Eita glória. Aqueles que ouvem, vamos lá, aqueles que ouvem. Agora esse verbo ouvir, eu já expliquei aqui várias vezes. No grego esse verbo ouvir é obedecer. Esse verbo ouvir é prestar atenção, porque só tem uma coisa que aumenta a tua fé, é a palavra. Só tem uma coisa que te salva, é a palavra. Só tem uma coisa que te gera, é a palavra. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível. A Maria não te gera, a religião não te gera, é a palavra, gente. Eita glória, olha aí, olha como é lindo isso. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de a qual é viva e permanece para Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra viva. Essa palavra é semente, gente, e quando ela entra no teu coração, ela te dá vida. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Qual é o primeiro sinal de que você é da minha família? Se você gosta de ouvir a palavra mas esse ouvir é obedecer. Irmão, se tem uma coisa, tem irmão que diz assim: ô pastor Ziel, eu estou tão mole esses dias na igreja, é porque tu não gosta de ouvir Bíblia. É só isso. Eu posso estar mole de trabalho, de luta, de batalha. Agora mole na fé, não, porque a Bíblia diz lá em João 5,24. Em verdade vos digo que todo aquele, olha aí, aquele que crê que ouve a minha palavra, e o quê? O que que ele tem? Olha, diga bem forte, igreja, o que que ele tem? Vida eterna. Isso aqui não é filosofia, é palavra. Agora, se você ouvir, você tem vida eterna. Tem vida eterna e não entra em condenação. Se você ama a palavra, tem irmão que diz assim: pastor, eu aceitei Jesus, mas ainda tem uma voz dizendo que eu não estou perdoado. Eu lá me importo com voz. Se você ouviu e creu e recebeu, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita glória.
Eita glória, você tem essa palavra viva dentro de você? Você tem essa palavra viva? Porque é o seguinte, eu estou na igreja, mas ainda eu preciso de uma libertação. E a palavra está fazendo o quê? Agora o problema, pronto, quem é da família gosta de fazer uma coisa que Jesus disse. Qual é a primeira coisa que eles gostam? De ouvir. E os irmãos de Jesus não gostavam de ouvir ele. Quem não gosta de ouvir é sinal de que você não é da família. Chegou aqui no culto, sentou, está comendo pipoca, chiclete velho na boca, só indo para banheiro, só andando, só conversando com o irmão do banco, amaciando a esposa aí. Tu não é da minha família. Porque quem é da minha família tem sede. Irmão, se você, escute aqui, olha para cá. Se você decidir ouvir Jesus, o problema, irmão, é que a gente não gosta de ouvir. Olha para cá. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. As palavras de Jesus, elas eram poderosas? Vamos lá, eram poderosas? Escutem bem. As palavras de Jesus, elas eram poderosas? Mas por que que os escribas e fariseus, a maioria, não aceitavam e não sentia nada quando Jesus falava? Apenas eles escutavam. Aí quando você vai lá para João, está lá em João, escute aqui, capítulo 7. Mandaram prender Jesus, não foi assim? Mandaram prender Jesus. Esses que não gostavam de ouvir Jesus. Eu vou te dar um conselho aqui de Deus. Se você chegar nesse culto aqui e não tem disposição para ouvir, olha, não é escutar, é ouvir para obedecer, esse culto vai ser só mais um culto para você. Mas se você vier com o desejo de ouvir a palavra de Deus, esse culto vai ser diferente. Em João 7, é o 46, eles mandaram os soldados para prenderem Jesus na festa. E os soldados foram para a festa. Chegando lá, caíram na besteira de ficarem assim. Antes de nós prender ele, vamos ouvir um pouquinho, ver o que ele... Aí eu não prendo ele não. Aí o outro eu também não. Que rapaz, prender um homem desse, só essas palavras. Que palavras. Eu não prendo um homem desse. E eles não foram nem para o culto, eles foram só para prender. Mas quando chegar lá, vamos ficar ouvindo ele aqui um pouquinho. Vamos ouvir ele um pouquinho. Aí encostaram. Aí pronto. Uma vez só porque Jesus estava falando, uma mulher ficou tão descontrolada que ela gritou no meio do povo: ei menino, bendito os peitos que tu mamou. Só porque ele começou a falar. Irmão, quem vem para ouvir? Agora sabe o que acontece? Se chegar, aí olha, tá com esse bichinho aqui, aí bota aqui entre as pernas, ou bota aí fica, é já que eu vou, vai pedindo a pizza aí, não vai sentir nada não. Eu sei como é o esquema todinho. Dia desse eu estava no culto, tinha um pastor, e eu aqui numa convenção, e eu olhando aqui o pastor pregando animado, e ele olhando, sabe o quê? Bota dessas botonas que vai para rodeio. Eu disse, meu Deus do céu, o que um cara desse está fazendo aqui? Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Esses soldados foram prender, eles não foram nem para a intenção de adorar. Porque crente quando sai de casa já tem que vir com a ideia certa. Eu vou para adorar o meu Jesus, eu vou para glorificar. E quando chega aqui, escuta a palavra. Eita glória. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz que eles voltaram. Quando chegaram as autoridades, cadê o homem? Vocês não prenderam? Eles disseram, nós não vamos prender um homem daquele ali nunca, porque nós nunca ouvimos homem falar como Jesus Cristo fala. A voz de Jesus é doce, a voz de Jesus é maravilhosa.
É por isso que as irmãs cantaram aqui, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz. Diga, irmã, vai. Tua voz mas se eu te ouvir, se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo e meio e fim. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Quem veio para o culto ouvir a voz dele? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aí, se você pegar o texto, Jesus dá um segredo que quem ouve, olha, gente, quem ouve, só são duas coisas que caracterizam. Eu caracterizo. Como é que a gente está caracterizando a família de Deus hoje? O irmão que corre, é o irmão que pula, é o irmão que faz isso. Não. Coloca aí o verso 8 nesse mesmo capítulo. Olha o que acontece quando você ouve a palavra. Quem ouviu? O que aconteceu com quem ouviu? O que aconteceu com quem ouviu? E caiu em boa e nascida produziu. Pronto. Jesus falou de 3 que não ouviram, mas ele diz, mas quem ouviu? A terra está boa. Sabe o que Deus vai fazer contigo hoje? Você vai produzir. Você vai produzir alegria, você vai produzir fruto. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Eita, glória a Deus. O que caracteriza, aleluia, o que caracteriza você como membro da família de Deus é se você gosta de ouvir. E em último lugar, o que caracteriza você como membro da família de Deus é o quê? É quem pratica. Não basta apenas ouvir. Só você ouvir não adianta. Tem irmão que diz assim, pastor, eu não estou fazendo isso, mas eu escuto muito. Não é só escutar. Jesus não está te pedindo só para escutar. Ele está pedindo para você praticar. Porque quando a palavra entra, coloca lá o texto. Quando a palavra entra, escute isso. Quem ouve a palavra de Deus, executa, pratica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou só mostrar o segredo de um crente que pratica a palavra. Coloca Mateus 7, 24. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Todo aquele que escuta estas minhas. E o quê? Olha para cá. Todo aquele. Porque tem irmão que chega e diz assim: pastor, ore para Jesus me fortalecer. Está errado. Está errado. Faça isso não. Se tu não gosta de ouvir e nem praticar, como é que eu vou orar para Jesus te fortalecer? Porque o que te fortalece é o ouvir e praticar. É por isso que é melhor eu orar para você se lembrar do que você ouviu e leu. Porque Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que lê. E também é quem guarda. Tem irmão que não pega na Bíblia, não gosta de estudo, não gosta de ouvir, mas quer bênção, quer ser fortalecido. Olha o segredo de quem ouve e pratica. Sabe o que Jesus disse?
Quem pega essas minhas palavras que eu estou dizendo aqui e crê nelas, e coloca elas nos corações e praticam estas palavras, sabe como é que eu vou colocar e eu vou dizer quem são vocês? Lá vai. Eu vejo vocês como sábios, prudentes. Irmão, é tão interessante. Escute aqui. A irmã vai fazer uma casa. Quando ela vai fazer uma casa, a sua prudência está em escolher o melhor material. Você faz até pesquisa de tudo. Jesus está dizendo a mesma coisa. Se vocês querem construir a casa espiritual, escutem a minha palavra. Ela vai orientar vocês. Ela vai dar um modelo para vocês. Ela vai dar um material para vocês. Por isso que ele diz, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lá vai, pode vai. Sobre a rocha. Desceu o quê? Bem forte para me encerrar. Desceu o quê? Não, mas diga com força. Desceu o quê? Chuva. Depois correram o quê? Rios. Sopraram contra a casa o quê? Ventos. Combateram contra a casa e ela não... Tem uma onda de demônio. O demônio está vindo aí, o demônio do meio-dia. Eu não estou me importando com onda de demônio. Se eu estou na palavra, pode soprar vento, pode cair chuva, pode vir tempestade, a casa vai ficar de pé, porque tem palavra. Oh, aleluia. Irmãos, quando eu estou enfrentando alguma prova, ou uma luta, ou uma batalha, quando eu estou em qualquer lugar, na hora que o negócio piora, eu digo só assim, olha como é a minha oração. Eu não faço esparro, eu só digo assim, Jesus, eu sempre tenho me conduzido na tua palavra. Eu sempre tenho procurado viver a tua palavra. E a tua palavra tem promessa. Então eu vou confiar no que a tua palavra diz. É assim, aí eu acabo. Não é assim, doutor Kelson? Pronto. Aí, pronto, eu não fico atrás de campanha não sei de quem, não sou contra tu ir não. Eita pastor, é porque não sei quem, bota pra cá, vamos na casa da Francisquinha e da Chica do José, porque lá, eu só faço o seguinte, Senhor, eu sou crente, eu digo assim, não fobo não, eu só digo assim, Jesus, eu sou crente, a minha vida é ler Bíblia, é orar, e aí Senhor, para mim andar em desespero com isso aqui, me ajude Pai, eu ainda digo assim, eu estou meio fraco, mas me ajude. Aí pronto. Aí quando dá fé, o vendaval vem, joga a palmeira, ela caiu, nada, ela levanta, né? Assim. É coisa boa, irmão. É desse jeito. Vocês sabem, eu estou aqui há 13 anos. Tanta coisa eu já passei, tanta luta. Esse doutor Kelso sabe, tanta batalha, que a gente diz assim, não, isso aí nós vamos perder, né? Vamos perder, mas aí pronto. Eu estou orando a Deus, vai dar certo, vai dar. Doutor Kelso, isso passa, o senhor vamos orar. Aí pronto, aí eu vou para os pés de Jesus, de madrugada, chorando. É assim, chorando, grito nos pés dele, digo para ele, pronto. Tem dia que eu chego em casa, minha esposa, tu está assim meio mole? Eu disse, estou, mas vamos vencer. É assim, é desse jeito. Sem alarde, sem zoada. Amo de Deus, pronto. A esposa do pastor Estevão, eu disse para ela, irmã Giselda, me dê assim uma coisa que o pastor Estevão, que a senhora ficou assim, admirada. Ela disse, eu vou te contar só uma, é que ele estava lutando para a rádio ser reconhecida, naquela época, irmão, para ter uma FM, era a coisa mais difícil do mundo, uma FM. Um dia desse um rapaz me ligou para me vender 10 milhões, só para vocês terem uma ideia. E aí pronto, aí quando ela disse que ele desceu para o café, aí quando chegou, sentou no café, aí ele disse, a rádio vai ser liberada. E ela sabia que ele tinha saído da oração. Aí ela olhou para ele e disse assim, por que Estevão, que tu está dizendo que a rádio vai ser liberada? Porque eu vi ela anunciando o meu sepultamento. Aí pronto, quando ela me contou isso, no dia que eu vim aqui, que ele morreu, a rádio aqui todo tempo anunciando o sepultamento do pastor Estevão. Pronto. Quem ora, irmão, e quem vive em comunhão com Deus, Deus mostra as coisas. Não precisa eu ficar doido, desesperado não. Aí olha para cá, a casa não cai, porque você tem palavra. Pode vir, e aguenta, olha, preste bem atenção. Desceu a chuva, olha como isso aqui é lindo. Desceu primeiro o quê? A chuva. Quando a chuva desce, aí é que os rios se enchem. Quando o rio enche, aí entra na casa, mas aí a casa já está cheia de água, mas o vento está batendo, a tempestade,
Mas Jesus está dizendo: não cai. Não cai. Não cai. Diz aí para o teu irmão: não cai. Diz aí para ele: se tu é daquele que gosta de ouvir palavra e obedecer, a casa não cai. Eita glória. Não cai. É por isso que Tiago 1,22 diz: não sejam somente ouvintes, mas sejam o quê? Praticantes. Pratique a palavra. Olha, irmão, eu vou fazer uma pergunta. Quem trouxe a Bíblia mesmo? Levante aí. Não estou falando negócio de celular não, é quem trouxe ela mesmo. Levante, isso. Porque tem irmão que tem vergonha de carregar a Bíblia para mostrar para a sociedade. Aí ele está no celular. Carrega na mão tua Bíblia. É assim. Tá aí, levante ela. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio tanto nisso aqui, que se você viver o que está aqui, não tem vento, não tem tempestade que vai fazer a tua casa cair. Eita, meu Deus. Oh, aleluia. Se você pegar, não vou ler, aqui eu encerro, mas quando você chegar em casa, as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas tinha só um negocinho. Quem tem? Quem tem? 7 vezes. Quem tem? Faça o quê? Quem tem? Faça o quê? Quem tem? Faça o quê? De todos os problemas das igrejas da Ásia, o Senhor nunca disse assim: olha, você está com esse problema, faça uma campanha. Todos os problemas ele dizia: quem tem? Porque, irmão, só o que conserta crente ruim, desmantelado, e quem bota a nossa vida no trilho é esse. Mano, irmão Antônio gosta de ter ideias, de construir. É assim. E até agora me lembrei dele lá na Itália, porque a Deriane tem um problema no joelho, e aí a mulher chegou com um carrinho, e aí para botar nós por trás do avião alto, eu disse: meu Deus, esse carrinhozinho como é que vai? Irmão, mas é interessante. Aí quando chega lá, ela aperta um botãozão e o bichinho, o carrinho sobe e bota bem na portinha. Aí eu disse: rapaz, vê como é as coisas. Aí pronto. Aí olha, quando um aparelho dá defeito, como é que você conserta ele? É olhando para onde? É para o manual. É assim? E quando um crente dá defeito, que é fabricado por Deus, quem é que conserta ele? É isso aqui. Viva isso. E você vai ser da família de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos. Oh Pai, te agradecemos. Nós queremos continuar vivos e fazendo parte desta família. A família que obedece à tua palavra. Oh, aleluia. Tem muitas casas caindo, Senhor. Tem muitas casas sendo invadidas por rios espirituais, tragédias espirituais. Mas, Senhor, eu sei que aqueles que estão na tua palavra, pode vir a enchente, os vendavais, mas a casa vai ficar de pé, porque o Senhor ainda fala conosco pela palavra. Sara nesta noite quem precisa, Senhor, da cura. Fala com quem está aflito aqui esta noite e traz vitória em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: você é da minha família, eu sou da sua família. Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de praticar a palavra. Oh, aleluia. Mas se eu te ouvir, vivo. Se eu te ouvir, aleluia, eu prospero. Sua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Quem glorifica a Deus, podeis sentar adorando ao Senhor. Aleluia.